gente! Estamos acompanhando nessas últimas semanas um aumento de número de casos no mundo de uma hepatite em crianças que a gente ainda não sabe, não tem a causa definida. E muito recentemente a gente teve notificação de alguns casos aqui no Brasil. Você aí já ouviu falar disso? Tem acompanhado na mídia essas notícias? Hoje eu vou contar tudo para vocês, o que a gente sabe até o momento desses casos no Brasil e no mundo. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. No dia 5 de abril desse ano, o Reino Unido notificou à Organização Mundial de Saúde o aparecimento de alguns casos de crianças com menos de 10 anos que apresentaram uma hepatite aguda ainda sem causa definida. Até o dia 21 de abril, já tinham sido notificados 169 casos em 12 países diferentes. E hoje a gente tem mais ou menos 200 casos em 20 países diferentes. E o que chamou a atenção é que nesses últimos dias foram notificados 7 casos aqui no Brasil, entre o Rio de Janeiro e o Paraná. O que chamou a atenção foi que essas crianças, em todos esses locais diferentes do mundo, tinham em comum uma hepatite aguda. O que é hepatite? Hepatite é inflamação das células do fígado. O que a gente está mais acostumado a ouvir falar é a hepatite em crianças, principalmente a hepatite A, aquela que... E aí, assim, só voltando um pouquinho, os sinais e sintomas são muito parecidos, só que a gente faz o exame para saber qual o tipo de hepatite, qual o tipo de vírus, e todos estão dando negativos. Então, o que essas crianças têm em comum? Todo mundo tem entre 1 mês e menos de 16 anos. Elas não apresentaram febre, a maioria não tiveram febre, mas todo mundo teve náusea, vômito, e aí o olho vai ficando amarelo, que chama icterícia. As fezes vão ficando meio esbranquiçadas, o que a gente chama de acolia fecal. A pessoa fica muito enjoada, sem querer comer, vomitando, dores pelo corpo, dor abdominal e diarreia. E aí, até esse momento, a gente não tem uma causa definida. Quando isso acontece, a gente começa a fazer vários exames para tentar excluir as causas mais comuns. Então, todas essas crianças foram submetidas à pesquisa das hepatites virais agudas, que a gente tem de A, B, C, D, E. Então, eu tenho vídeo de A, B, C aqui no canal. As outras são mais, assim, incomuns. Ainda não tenho vídeo específico, mas em crianças a maioria realmente é hepatite viral aguda A, e isso já foi descartado. E aí algo que assim, saltou os olhos foi que 70% dessas crianças tinham infecção pelo adenovírus. E às vezes as pessoas ficam, ai meu Deus, nunca ouvi falar de adenovírus, o que é isso? É um vírus respiratório, ele causa aquele resfriadinho comum mesmo, que às vezes a gente tem 1, 2 dias de tosse, com catarro, fica um pouquinho febril, às vezes pode dar quadros de diarreia. Então a maioria dessas crianças tinham esse vírus positivo, mas até esse momento a gente não tinha visto ele causando essas lesões hepáticas, essas hepatites. E aí o que mobilizou muito a mídia e que todo mundo tem ficado muito desesperado me perguntando foi a questão que 10% desses casos tiveram que fazer transplante de fígado, porque o fígado, assim, basicamente foi destruído muito rapidamente, e aí as crianças tiveram que ser submetidas a esses transplantes. Mas o que a gente tem que ficar calma é que é um número pequeno de casos, e eu vou falar mais adiante, não adianta vocês ficarem nervosos achando que todo mundo vai ter isso, porque realmente é um número muito restrito de casos. E desses casos graves, só tivemos um óbito até o momento. Nessas crianças, em torno de 20% também acharam infecção pelo SARS-CoV-2, que é a Covid-19, mas nesse momento a gente não pode dizer que isso é uma causa diretamente de infecção de coronavírus.
O primeiro caso aqui do Brasil foi notificado dia 28 de abril e, obviamente, a gente ainda não tem a causa definida. Depois, outros 7 casos já estão em monitoramento também. É legal a gente falar aqui que o Marcelo estava me perguntando, nossa, como é que a gente sabe, né? Como é que isso começou lá no Reino Unido, de repente a informação se espalhou e virou notícia? É justamente essa questão da rapidez da informação. Quando não tinha internet, quando não tinha nada, a gente demorava muito para entender esse aumento de número de casos no mundo. Mas hoje a Organização Mundial de Saúde, ela é responsável por isso e fica monitorizando. Quando acontece alguma coisa diferente, como no caso dessas crianças, de uma hepatite que ninguém sabe o que é, isso é notificado. Eles têm um site onde qualquer médico pode entrar e pode observar. E os nossos órgãos de saúde também, então as secretarias municipais de saúde, ficam monitorizando e soltam alertas para todo mundo ficar esperto. Porque, por exemplo, lá no consultório eu posso receber um paciente que tenham alguns critérios que eu preciso notificar o caso, como nos hospitais também. Então, a gente preenche uma folha adequada, porque aí a gente vai ter que ajudar a entender qual é a causa dessa hepatite. Eu tenho um vídeo aqui no canal que, lembram, a gente já teve no passado, mas foi só aqui no Brasil, alguns casos de uma coceira absurda que ninguém sabia o que era e a gente estava achando que era algum tipo de bichinho resistente à ivermectina, algum parasita, mas no caso nem foi. Depois de muito estudo, foi diagnosticado que era uma mariposa que soltava um pozinho e estava coçando todo mundo. Então isso aqui está sendo feito a nível mundial para a gente saber o que está acontecendo com essas crianças. Então, até o momento, o que a gente sabe? 70% desses casos todos tiveram infecção por esse adenovírus. Isso é uma informação muito relevante. A gente só não consegue, nesse momento, dizer se ele é realmente o causador dessa hepatite. Por quê? Porque até o momento a gente não tinha nenhuma descrição disso. Então, algumas coisas podem estar relacionadas a ele. Ou o adenovírus junto com o SARS-CoV-2 pode ter causado isso, ou porque as crianças estavam realmente sem muito contato com as outras e de repente quando você libera todo mundo, elas têm essa infecção e pode ter alguns casos um pouquinho diferentes, ou porque realmente está tendo um surto de adenovírus e antigamente a gente não diagnosticava muito isso e agora a gente está notificando e algum tipo específico pode dar essa hepatite. Então isso ainda precisa ser um pouquinho avaliado. Até que seja esclarecido esse tipo de coisa, qualquer informação que se dê na mídia a respeito de isso é aquilo, é especulação, não é? Totalmente especulação. Então, justamente esse vídeo aqui é para vocês ficarem calmos e entender que às vezes as informações chegam pra gente muito rápido, mas a gente ainda não tem uma causa definida. Então, pode ser o adenovírus? Pode ser algum fator, alguma variante diferente de coronavírus? Pode, é mais incomum. Pode ser alguma toxina ou algum veneno, alguma substância, alguma coisa diferente? Também pode, mas o que chama atenção é que em vários locais do mundo, né, isso acaba sendo menos comum. E pode ser ainda um vírus ou algum micro-organismo que a gente ainda não conhece e que está dando essa hepatite. O importante, assim, se você não entendeu nada do que eu falei, vamos só pensar o seguinte, foram muito poucos casos pelo mundo, a informação chega muito rápido, é por isso que a gente está sabendo. A maioria de quem teve essa hepatite está muito bem, foi só monitorizado e realizados sintomáticos, acompanhamento, muitos ficaram internados, mas vários já estão em casa. Aconteceu em mais ou menos 10% a necessidade do transplante hepático, mas isso não quer dizer que todo mundo que teve
evoluiu mal e nesse momento só um óbito. Então, assim, qual a chance de você, que é mãe que está aí assistindo esse vídeo, ou vó e tudo, do seu filho pegar isso? A gente não sabe nem se é pegar, se é transmitir, o que é, mas ter essa complicação é muito, 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 muito baixa. Então, não precisa de desespero, não precisa ficar querendo fazer 1 milhão de exames, é só realmente observar as crianças. Se achou que o olho tá amarelo, tá vomitando, tá esquisitinho, leva no seu pediatra, mas a chance de ser alguma coisa não relacionada a esses casos graves é realmente enorme. E, por favor, a informação mais importante aqui é que esses casos de hepatite não estão relacionados absolutamente à vacina da Covid-19. Isso é o que a gente tem certeza absoluta. Por quê? Simplesmente porque a maioria dessas crianças tem menos de 5 anos e nem tomaram nenhuma vacina. Então, isso não tem correlação nenhuma. Já tem gente aí, os antivacinas, querendo falar que é adenovírus, porque o adenovírus faz parte de alguma vacina e tudo. Gente, esqueçam isso. Poucas coisas a gente tem certeza a respeito dessa hepatite ainda de causa desconhecida, mas o que a gente tem certeza é que não tem relação com a vacina. Então, a gente precisa fazer as vacinas quando chegar a hora de seu filho, que já deveria ter feito, mas vai lá, faça. Se por acaso você esqueceu, não levou e tudo, já leva lá, porque disso é uma das poucas coisas que a gente tem certeza, mas que vacina salvam vidas. Assim que eu tiver maiores notícias, ou um diagnóstico, ou enfim, mais informações, eu venho aqui falar para vocês. Obrigada e até a próxima!